Irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11. Mateus 11. Nós vamos ler 3 versículos, do 25 ao 27. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Esses 3 versículos são extremamente importantes, significativos. É uma pequena oração de Jesus, que vai até o verso 30. Eu acredito que é uma oração aqui que os evangelistas resumiram, uma pequena oração que Jesus fez. E Jesus fez essa oração na presença dos apóstolos. Obviamente, senão eles não teriam registrado assim, nem por aquele tempo exclamou Jesus. Jesus, nós sabemos que ele está fazendo uma pequena oração porque ele dirige essas palavras ao Pai. É uma oração onde ele está dando graças ao Pai por algo. E Jesus, nessa pequena oração, ele agradece a Deus por ter revelado o que ele chamou de estas coisas aos pequeninos, e também por a ter ocultado dos sábios instruídos, que se fosse usar o recurso das aspas que nós usamos hoje, sábios instruídos estariam entre aspas, foi uma maneira que, nesse caso, Jesus está sendo irônico, talvez porque essa oração tenha sido feita na presença também de alguns desses sábios instruídos. E talvez até com algum sarcasmo, para que aqueles que estivessem ouvindo ouvissem Jesus, talvez o tom de voz de Jesus nessa oração fosse também meio sarcástico aqui. Mas, de qualquer maneira, o que Jesus está dizendo aqui é que a revelação do Evangelho, a compreensão do Evangelho, ela não é concedida a esses que Jesus está chamando aqui de sábios e instruídos, mas ela é revelada aos que ele chamou de pequeninos, fazendo contraste com os sábios e instruídos. Esse uso dessas palavras por Jesus são interessantes. Chamaram um grupo aqui de sábios instruídos e outro grupo de pequeninos. Os sábios instruídos, claramente, Jesus está puxando uma expressão que não é nova aqui. Desde o tempo antigo, das Escrituras do Antigo Testamento, as Escrituras já faziam ressalvas e alertas àqueles que se consideravam sábios aos seus próprios olhos. Isaías, capítulo 5, verso 21, diz assim: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito, aqueles que repousam a sua confiança no seu próprio entendimento, aqueles que estão colocando a sua esperança na sua própria capacidade, seja intelectual ou seja no acúmulo de conhecimento
que aprenderam, algo assim. A Escritura já tinha essas ressalvas. No livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 5, nós temos também Salomão fazendo a mesma ressalva. Aliás, quando eu me converti, era moda no meio dos evangélicos aqueles marcadores de página dos esmilinguidos, né? Lá nos anos 2000, 90 e 2000, era muito comum, toda a Bíblia de crente tinha alguns marcadores de página com versículos do esmilinguido. O primeiro que eu ganhei tinha Provérbios 3, 5 escrito, eu nunca mais esqueci, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar, né, para quem já andou a cavalo, o estribo é onde você ancora o seu corpo ali, onde você realmente deposita a força das pernas ali no estribo para se equilibrar sobre a sela do cavalo. Na verdade, a sela é só quando o cavalo está parado ou no meio do trote. Na verdade, você segura o peso mesmo no galope rápido, é no estribo o peso do corpo. Porque se você ficar sentado na sela durante o galope, se você já teve essa experiência, você vai... A hora que o cavalo parar e você descer, você vai ter problemas, né? Então, o conselho do sábio de verdade é esse. Não se firme, não se apoie no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor. E no verso 7, né, ele diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, quando Jesus está chamando aquele grupo ali de sábios e entendidos, ele está fazendo essa acusação, ele está dizendo, vocês se consideram sábios, vocês estão se estribando no próprio entendimento, vocês criaram algo, né? Provavelmente não eram apenas fariseus, mas capitaneados ali, liderados por um grupo de fariseus, de mestres da lei ali, que foram criando anomalias e agregando coisas à Escritura, né, à lei do Antigo Testamento. Vocês foram criando isso e vocês estão se firmando nisso, no entendimento que vocês mesmos construíram, sem ter nada a ver com o conhecimento de Deus ou com a confiança no Senhor. Vocês são sábios e instruídos segundo vocês mesmos. Então, é essa acusação que Jesus está fazendo àquele grupo. Em contrapartida, o grupo que está antagonizando aqui, né, no paralelo aqui, ele chamou de pequeninos. E com certeza, no meio desses pequeninos, haviam gente de várias faixas etárias, inclusive já os apóstolos. Então, pequeninos aqui também não é uma referência literal, também é algo que vem do Antigo Testamento, essa imagem. E Jesus já havia usado essa imagem também quando disse que aquele que quiser ir até ele tem que ser como criança, né? Tem que ser como os pequeninos. Linguagem que vem inclusive dos Salmos, quando o salmista disse, é da boca dos pequeninos que Deus tira o perfeito louvor, né? E muitas vezes a gente acha que é a criança, não necessariamente, né? O salmista ali na sua linguagem poética pode estar se referindo também a crianças, mas também àqueles que são como crianças. É da boca dos crentes, né? Desse grupo aqui, dos pequeninos, que sai o perfeito louvor. Esses são os pequeninos, nesse contraste que ele está fazendo. Então, se ele está acusando esses de serem sábios e instruídos aos seus próprios olhos, considerando prudentes no seu próprio conceito, se estribando no próprio entendimento e no conjunto de regras legais que eles construíram, o outro grupo que está fazendo, né, o paralelo e o contraste é exatamente aqueles que não confiam naquilo que acreditam que sabem, mas confiam no Senhor, como a Escritura já havia ensinado desde sempre. Esses são os pequeninos, né? Um grupo são os presunçosos, os arrogantes, os vaidosos, que pensam assim, confiam assim, com tudo que eu já sei de Jesus, né? Com tudo que eu já sei da Bíblia, com toda a minha teologia,
com todo o meu aparato, com todo o grau que eu alcancei, né, dentro da religião, com o tempo que eu já tenho aqui, esse tipo de pensamento. Aliás, quando eu estava prestes a ir para o seminário, nós tivemos um falecimento na IBC. Se eu não me engano, foi o seu Domingos. Lembra do seu Domingos? Eu acho que ele faleceu na véspera de eu ir para o seminário, se eu não me engano, ali em 2008, na primeira metade de 2008. E eu lembro que o velório foi ali perto do Luiza Gomes. E nós estávamos ali naquela árvore que tem um canteirinho ali em frente à cooperativa. E eu lembro que uma pessoa conhecida aqui da cidade, né, que estava em outra igreja, chegou em mim e falou: "Ô, rapaz, eu fiquei sabendo que você está indo para o seminário, é verdade?" Eu falei: Estou indo. A igreja decidiu isso aí, nós vamos lá. Aí ele falou assim: rapaz, eu com tudo que eu já sei de Jesus, eu não vou para seminário não. Eu falei assim: que bom para você, mas eu com tudo que eu ainda não sei, eu vou. Né? É muita coisa que eu não sei ainda. Então, esse tipo de presunção dos sábios instruídos é que Jesus está fazendo a comparação. Pessoas arrogantes, vaidosas, que passaram a confiar mais no que Deus já lhes deu, ainda que tenha sido Deus, do que no próprio Deus. Né? A confiança ficou naquilo que receberam de Deus e não naquilo em quem é Deus, ou até mesmo em coisas que nem vieram de Deus, que eles mesmos construíram, como era o caso aqui de boa parte dos judeus da época. Então, eles desfrutam, os pequeninos, de uma mentalidade muito diferente. A mentalidade daqueles a quem Deus revela o Evangelho com profundidade é uma mentalidade humilde. Não é uma mentalidade que se ancora no que eu já sei até aqui, no que eu já aprendi até aqui, no que eu já experimentei até aqui, mas está sempre olhando para frente. A mentalidade do crente é essa, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas reservando o bom depósito do Senhor no coração, como Maria, né, que guardava no coração as palavras do próprio filho. Prossigo para o alvo, é sempre olhando para frente, sempre sabendo que a caminhada que tem para frente será sempre mais gloriosa do que a que já passou, sempre mais interessante do que a que já passou. Essa é a mentalidade dos pequeninos. Os pequeninos são aqueles que, como crianças, nunca se esquecem de que ainda dependem e de que ainda tem coisas para dizer. Mas por quê? Né? Não é a frase que mais sai da boca de uma criança? Mas por quê? Né? A Olivia fica do meu lado nos cultos e é o tempo todo. Mas por quê? Né? Mas por quê? Hoje ela falou: a voz dela não é linda? Ela falou a hora que a Laísa começou a cantar. Né? Eu falei: é linda. Ela falou assim: hoje não tem ninguém ali no... Ela fala guitarra, ela não sabe a diferença ainda do baixo. Eu falei: hoje não tem. Ela falou: mas por quê? Eu falei: não sei. Né? Então assim, todo filósofo sabe que o filósofo por excelência é a criança, porque está sempre em busca do porquê das coisas. Né? A mentalidade do crente é essa. Apesar do encanto com que já temos, nós sabemos em quem temos crido e que há muito mais para saber. E essa disposição mental, ela é agradável a Deus. Essa disposição humilde, despretensiosa, que não confia em si mesmo. Aliás, no Magnificar, aquele cântico que Maria entoou após a certeza de que tinha sido realmente agraciada, né, com o privilégio de gerar o Messias, no Cântico de Maria, que é um cântico espetacular, tem 3 versículos extraordinários nesse sentido. Lucas, capítulo 1, versículos 51 a 53, Maria estava inspirada, tanto que esse cântico veio para a Escritura, né? E olha o que ela disse ali, falando de Deus, né? Ela diz assim: Deus agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, pensamentos vaidosos, né, arrogantes.
derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Agora, nesse versículo, ela arrebenta, ela diz assim: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Que expressão, né? Parece que ela está fazendo um salmo mesmo. Deus é esse que enche o faminto, mas despede vazio os que se acham ricos. Aqueles que confiam no que já têm, na própria riqueza, seja intelectual, seja material, seja espiritual, seja qualquer tipo de riqueza. Deus ama os humildes. Esse é o grande exemplo do Senhor, né? Todos nós lembramos do texto de Filipenses 2,5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nesse sentimento de humildade, aquele que, sendo Deus, se esvaziou de si para assumir a forma do servo. Então, Deus é esse que despede vazios os ricos, mas enche os famintos. A disposição do pequenino é sempre daquele que chora porque quer mais leite espiritual, que quer mais de Deus, e nunca vai se estribar no seu próprio entendimento. Essa Maria, ela aprendeu exatamente de onde isso? Ela aprendeu lá com os profetas, como a gente leu. Eu já li um texto de Isaías, mas quero ler mais um. Isaías 29, verso 14. Deus é ainda mais duro com esse tipo de postura dos sábios instruídos aqui. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Ele está falando do povo de Israel. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá. A sabedoria dos seus sábios vai ser extinguida, e a prudência dos seus prudentes, daqueles que se acham prudentes no seu próprio conceito, se esconderá. Essa é a obra maravilhosa que Deus vai fazer. Vai fazer os sábios aos seus próprios olhos e a sua sabedoria passar vergonha. E todo o seu conceito de si, né, a sua arrogância, a sua vaidade, vai se esconder. O apóstolo Paulo ensina essa mesma verdade de postura, de disposição mental e do coração para a gente em 1 Coríntios capítulo 1, verso 19. Na verdade, Paulo cita, né, os profetas. Ele diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Sábios e instruídos, né? Então, o tempo todo é isso que Jesus está dizendo. Então, quando Jesus diz aqui: glórias te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios instruídos, ele está usando os sábios instruídos como os profetas usaram, com esse mesmo jogo de palavras, sendo sarcástico mesmo, e até direto com aqueles que estavam criticando o próprio Jesus por não ter participado de nenhuma das duas escolas teológicas dos judeus, nem da Hillel e nem da... esqueci o nome da outra lá. Tinham dois grandes mestres que tinham duas escolas, né? Jesus participou de nenhuma. Jesus participou da escola da carpintaria de José, né, com Maria ali de tutora, e não teve escola. Então eles criticavam Jesus por ser um líder mal formado, né? E pelos seguidores de Jesus, eventualmente, contrariarem alguns costumes, não lavavam as mãos, eventualmente faziam algumas coisas nos sábados. Então Jesus era muito criticado como mestre, como sábio. Então, e eles se gloriavam da própria formação, da própria posição. E Jesus está dizendo: olha, vocês não conhecem o Evangelho. O Evangelho não foi revelado a vocês. Ele não é dado a vocês, está oculto de vocês. Os olhos de vocês estão com escamas. Essa arrogância toda fecha os olhos de vocês, como se o diabo mesmo fechasse os olhos de vocês para não verem as maravilhas da Escritura, né? Mas a esses aqui que vocês, quando ele usa o termo pequeninos,
também é exatamente a maneira como os sábios instruídos se referiam ao povo comum. Os fariseus, os saduceus, aqueles líderes religiosos, quando iam falar do povo comum, chamavam eles de pequeninos. Assim, não, esses assuntos são para nós aqui, que somos grandes e instruídos, os pequeninos não conseguem entender essas coisas. Eles se referiam ao povo como iletrado, o povo iletrado, como incapazes de compreender certos assuntos. Então Jesus está sendo extremamente sarcástico. Ele falou, não, Deus revelou a estes pequeninos. Exatamente a esses que Deus tem revelado quem eu sou, né? Quando ele usa a expressão estas coisas, revelaste, ocultaste estas coisas e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, estas coisas é tudo que Jesus tem ensinado até ali, tudo que Jesus tem revelado dele mesmo até ali. É o Evangelho em si, né? E olha só que interessante, que Jesus está agradecendo a Deus por as coisas serem assim. Ele está dando graças a Deus porque as coisas são desse jeito. E o versículo 26, que é um versículo que fica no meio desses dois outros aí que dão um debate, mas o 26, ele é um versículo extraordinário, porque no 26, onde Jesus diz, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, é um versículo importante, porque aqui, isso revela para nós a disposição de Jesus, né, do próprio Senhor encarnado, de agradar o Pai em toda circunstância. É a disposição de Jesus de nunca pensar ou ensinar ou fazer algo que não fosse do agrado do Pai. Então, se foi do agrado do Pai que as coisas fossem assim, isso era motivo de gratidão, isso era motivo de dar graças a Ele. E por isso Jesus está dando graça. E ele sabia que essa oração dele provocaria os sábios instruídos, né? Então ele diz, sim, ó Pai, porque foi do teu agrado, né? Não foi do agrado dos sábios instruídos, mas foi do teu agrado. Então isso mostra muito do coração de Jesus. Jesus sempre encontrava satisfação em agradar o Pai. A satisfação de Jesus era fazer a vontade do Pai, era agradar o Pai. Fosse qual fosse a vontade do Pai, Jesus a aceitava sem discussão e a faria com contentamento, independente do prejuízo aparente que isso pudesse causar a ele. A cruz é o maior exemplo disso, né? A cruz é o maior exemplo disso. A despeito dos danos que a vontade do Pai pudesse causar de maneira imediata, o filho sempre terminava dizendo, mas seja feita a tua vontade. Sempre faria. E sempre encontrava contentamento e alegria na vontade do Pai. Então, esse versículo, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, mostra agora não o coração dos sábios instruídos e nem dos pequeninos, mas o do próprio Jesus, de encontrar satisfação na vontade do Pai. E aí vem o versículo 27, onde Jesus diz, tudo me foi entregue por meu Pai. E aí aqui é outro dilúvio nos sábios instruídos, né? Que eles achavam que eles é que tinham o conhecimento, eles é que tinham toda a verdade, e Jesus está falando, não, todas essas coisas, esse tudo aqui, é a mesma expressão do estas coisas, né? Estas coisas me foram entregues por meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. Eu tenho a verdade do Evangelho, eu é que sou essa verdade, estou ensinando essa verdade. Tudo isso me foi entregue por meu Pai. É literalmente uma expressão de autoridade, de Jesus se colocando como aquele que é a fonte de toda a verdade, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, tudo me foi entregue. E aí essa expressão aqui deve ter sido uma bomba no ouvido daqueles que se achavam sábios e os detentores da missão de ensinar. Ele disse, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E essa é uma frase que era para fazer até a gente engolir seco, né? Ninguém conhece Jesus exatamente senão o Pai, né? É isso que ele está dizendo, ninguém conhece o Filho senão o Pai.
Só a Trindade conhece um ao outro na inteireza do seu ser, né? Na essência exata do seu ser. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, que era a afirmação dos sábios instruídos, né? Nós que conhecemos a Deus. Os pequeninos não. Ele está dizendo, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, né? Ninguém conhece, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele usa o mesmo verso do versículo 25, revelar, né? E não descobrir, não é o pequenino que descobre, é o Pai que revela, né? É uma ação, o agente da ação é o Pai e o Filho. Então, fora da salvação, ninguém conhece Jesus. Ninguém conhece Jesus fora da salvação. Não exatamente. Porque fora da salvação é impossível. O que Jesus, em outra oração, e aqui é uma oração, em outra oração, em João capítulo 17, no verso 3, Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, não é possível conhecer a Jesus fora da salvação, fora da vida eterna. Só aqueles que são salvos conhecem Jesus. Ainda assim, até mesmo nós, né, os salvos, conhecemos a Jesus com as nossas limitações. É claro que não o conhecemos na profundidade e na riqueza do seu ser. Como diria Paulo, ó profundidade da riqueza, do conhecimento e do saber de Deus, né? É impossível abarcar toda a infinitude do ser divino. E na mesma expressão do apóstolo, nós o vemos como em espelho, né? Mas lá, depois da glorificação na eternidade, o veremos face a face. Mas por enquanto, é como se víssemos por espelho, ou seja, há uma limitação nossa ainda, mesmo dos salvos, em conhecer toda a plenitude da glória de Deus. Nós já participamos dela, desfrutamos dela, já conhecemos, mas não conhecemos a inteireza do seu ser, e na verdade nem a eternidade será suficiente para que a gente alcance essa infinitude da grandeza de Deus, né? Sempre será surpresa para nós em algum momento, alguma coisa sobre ele. Então em 1 Coríntios 13:12 ele diz isso, né? Nós vemos como em espelho, conhecemos em parte. Aliás, no verso 12 do capítulo 13 de 1 Coríntios, que é aquele capítulo do amor, quando Paulo fala isso, coloca para mim, 1 Coríntios 13:12, ele diz assim, porque agora vemos como em espelho, né? Os espelhos da época não eram como os nossos, que é uma nitidez muito boa, eram realmente metais polidos, né? Ainda não se tinha um espelho de vidro com limalha de prata atrás, que são os nossos espelhos hoje. Vemos obscuramente, então veremos face a face, ou seja, aí sim, tudo isso que é obscuro não será mais. Agora conheço em parte. Está vendo? O que nós sabemos ainda é em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. Quando Paulo fala agora conheço, ele usa o verbo gnosko, que é o verbo conhecer comum, no seu sentido de conhecimento, de conhecer algo, de saber algo. Mas quando ele diz, então conhecerei, ele não usa gnosco, ele usa o verbo gnosco associado à preposição epignosco, que é um conhecimento exato, preciso, um conhecimento mais apurado, né? A preposição dá um sentido mais profundo ao mesmo verbo conhecer. Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, por enquanto, nós conhecemos ele, mas ainda como em espelho, né? Mas quando chegarmos lá, o conheceremos com mais exatidão, com mais precisão. É isso que ele está dizendo. Na verdade, é o mesmo verbo que Jesus está usando lá no versículo 27, quando ele diz, ninguém conhece o Filho, ele não usa gnosco.
É claro que algum conhecimento sobre Jesus todos têm, inclusive os sábios instruídos conheciam Jesus, sabiam que ele era, sabia que ele tinha discípulos, que ele estava ensinando, né? Sabiam isso, e talvez outras coisas, sabiam que era de Nazaré, tinha vindo de Nazaré, que tinha nascido em Belém, sabiam muitas coisas. Não é que não conheciam nada, não conheciam o filho de nunca ter visto falar. Eles tinham algum conhecimento, mas Jesus não está negando isso. Jesus, quando diz ninguém conhece o filho, ele não usa gnosco, ele usa epignosco. Ninguém conhece o filho exatamente. Ninguém conhece o filho totalmente, né? E ninguém conhece o pai, ele, de novo, epignosco, né? Ou aquele a quem o filho quiser revelar. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é ir conhecendo a Cristo, nunca nos confiando em nós mesmos, mas sempre nele, como os pequeninos. Quando a gente olha para o Evangelho, o pensamento deve ser sempre aquele, e para Cristo na sua grandeza, e na grandeza da sua obra, e da sua bondade, e de tudo que ele é, a coisa mais apropriada para a gente pensar e até para falar seria o que o salmista falou no Salmo 139, verso 6. Não é? Seria a coisa mais apropriada do mundo, seria o Salmo 139, verso 6, onde o salmista diz assim, Salmo 139, verso 6, cochilou, hein? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Essa é a postura do humilde, do pequenino, né? Puxa vida, o Evangelho é maravilhoso demais, né? Eu desconfio que eu nunca vou chegar no mais profundo de tudo o que Cristo é. Eu vou continuar mergulhando eternamente, sem jamais alcançar o fundo, né? O máximo que nós vamos conhecer é a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo, né? Como diz Paulo, e vamos mergulhar nessas riquezas do conhecimento, mas jamais vamos esgotá-lo. A disposição nossa deve ser essa aqui. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é sublime demais, é alto demais, não podemos alcançar. Como Deus falou por meio de Isaías, né? Os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, de tal maneira que o meu está no céu e de vocês na terra. É completamente distante, né? No entanto, o que o texto deixa claro, de qualquer maneira, apesar dessa verdade, é que Deus quis se revelar a nós. Ele se revelou a nós por meio do Evangelho de Jesus. Não é motivo de dar glória a Deus? Se ele tivesse resolvido ocultar a todos, nós estávamos todos perdidos. Mas ele se revelou a nós, e é motivo de gratidão. Devemos amá-lo por isso, devemos desejá-lo cada vez mais, ficar eternamente grato e cair de cabeça nisso. Temos que entrar com coração, alma, espírito e corpo no Evangelho, porque é uma bênção que Ele tenha dado isso para nós. E agora veja só, quando ele fala no versículo 25, ele diz estas coisas, chamando de coisas, não pejorativamente, o próprio Evangelho, o ensino que ele já vinha entregando ali, e até mesmo o entendimento correto do Antigo Testamento, que por causa da disposição do coração dos sábios instruídos, estava oculto a eles. Mas Deus estava revelando, inclusive, o sentido verdadeiro do Antigo Testamento e o próprio Evangelho aos pequeninos. Não é? Ele chama de estas coisas, sem ser pejorativo. Agora, no versículo 27, ele não fala mais de coisas, ele diz conhecer a Ele. A Ele, a própria pessoa dele. Porque entre o Evangelho, a verdade do Evangelho de Jesus, não há distinção. Conhecer a verdade do Evangelho é conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é conhecer a verdade do Evangelho, né?
não há distinção entre ele e estas coisas. Não há nenhuma, né? As verdades a respeito de Jesus, no versículo 25, e o próprio Jesus, no versículo 27, só mostram que o Evangelho é a revelação do próprio Jesus, e não apenas de um conjunto de ensinos que ele deu separado dele. Os mandamentos de Deus não podem ser separados de Deus, e nem o Evangelho de Cristo ser separado do próprio Cristo. Porque a palavra de Deus não é algo fora de Deus. Ele é a palavra. Ele é o Logos. Ele é a própria encarnação da verdade da Escritura. E a Escritura, a perpetuação do ensino da pessoa de Cristo. Não há separação entre essas coisas. Não se tem a Cristo sem ter a verdade da Escritura, e nem se tem a verdade da Escritura sem a salvação e a justificação que há em Cristo, de maneira alguma. Então nós somos um grupo de pessoas muito privilegiados. Nunca se permita confiar no seu próprio entendimento. Nunca se estribe no que você já aprendeu. Mantenha a disposição do seu coração sob rédeas. Mantenha sua mente sob rédeas. Jamais permita que elas se atrevam, se alvorocem pelos caminhos do orgulho e da vaidade. Mantenha-se sempre como criança sedenta pelo divino leite espiritual, ainda que caminhe para as coisas mais profundas e o alimento sólido, né, como os apóstolos falam, mas com a mesma disposição da criança, para que você não caia nesse grupo aí dos sábios instruídos, aos seus próprios olhos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse trecho da Escritura, pela existência e excelência dele, e obrigado, Deus, pela verdade maravilhosa que ele nos traz à mente e ao coração, de que o Senhor, Deus, tem se revelado a nós, por meio da Escritura, por meio do Evangelho, e nós somos gratos por isso, nós te amamos por isso. E, ó Deus, ainda que sejamos extremamente gratos e, na verdade, firmados no que já temos do Senhor, nós queremos olhar para frente, Senhor Deus, sempre para frente, porque tem mais. Sempre há mais do Senhor e do Evangelho para nos encantar, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos exortar, para nos consolar, para nos espantar e nos maravilhar diante da grande glória do Senhor e da Tua beleza. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a manter os nossos corações e mentes com a disposição dos pequeninos, dos humildes. Jamais, ó Deus, cair no engano dos sábios instruídos aos seus próprios olhos, aqueles que Satanás já cegou o entendimento, como diz a Escritura. Misericórdia, Senhor Deus. Mas no nosso meio, Senhor Deus, faz escamas caírem dos olhos, salva a gente, para que mais pessoas se alegrem com essa boa notícia. É por amor do Senhor que nós oramos. Amém.